Meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, que felicidade, que coisa linda, divina e maravilhosa a Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra, e a Web Rádio, como todo mundo sabe, ela tem o apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis, e do movimento espírita aqui do Rio Grande do Norte. E hoje, domingo, é uma alegria muito grande porque nós temos a estreia de mais um programa, de mais dois colaboradores aqui da Web Rádio Estação da Luz. E agora estamos completos. Tínhamos Décio em São Paulo, agora nós temos o nosso irmão Cosme de Olindo e a Silvia no Rio de Janeiro, diretamente da Congregação Espírita Francisco de Paula, que a partir de hoje vai fazer o programa que está aí na tela, né? A atualidade do pensamento espírita. Então, todo domingo nós teremos a presença maravilhosa dos nossos queridos Cosme e Silvia. E como se uma coincidência, não existe coincidência, dona Silvia e seu Cosme, hoje é dia 4 de outubro, ontem foi dia 3, nascimento de Kardec, e hoje é o dia de São Francisco, São Francisco de Assis, não é de Paula, mas é São Francisco de Assis, e no dia que o grande Francisco vem ao planeta, tem a sua possibilidade, nós começamos o outro programa. Meu amigo Cosme, que felicidade, que coisa linda, divina e maravilhosa tê-lo aqui no nosso programa. Uma boa noite, meu amigo, e muito obrigado por ter confiado na nossa web rádio, em toda a equipe que está aqui com você, prestigiando. Alô, meu irmão Tavares, é um prazer estar com você, com os nossos ouvintes, nossos internautas, iniciando essa nossa jornada, essa caminhada que, com Jesus, com certeza, nós conseguiremos lograr esse, o nosso objetivo, que é disseminar a boa nova de Cristo, os postulados da doutrina espírita, para que nós possamos entender um pouco mais o que nos ocorre, o que nos acontece nessa nossa encarnação. Que assim seja. Maravilha. E aí a minha amiga Silvia Almeida, como é que vai você, moradora, já sei que é moradora do bairro da Tijuca, você já me contou aí, né? E mora hoje em apartamento, mas tem uma casa, tem um jardim muito bonito, e aguarda com as águas de Nosso Senhor. Boa noite, minha amiga, como é que vai você? Tá tudo bem? Boa noite, Tavares. Sim, tudo ótimo, graças a Deus. Muito feliz mesmo de estar com vocês nesse novo programa, não é? Em que nós vamos poder falar de Jesus, nosso mestre querido, e da nossa amada doutrina espírita, né? É um prazer enorme estar com vocês. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Muito bem, muito bom. Ótimo. E agora nós vamos aqui chamar os nossos convidados especiais para dar uma boa noite aqui o nosso irmão Décio Soares, que faz o programa Construindo Pontos para o Futuro, toda terça e toda quinta. Meu amigo Décio, de São Paulo, muito boa noite, obrigado pela sua participação na estreia do programa Atualidades do Pensamento Espírita, meu amigo. Boa noite, Tavares, boa noite, os amigos Cosme, a Silvia, sejam bem-vindos, né? Juntando-se a nós aqui pela Web Rádio Estação da Luz, e os amigos Alexandre Santos, Renato, que já está na sala, e gratidão por esse convite. Sejam bem-vindos, amigos. Satisfação, nossa. Muito bem. E agora o nosso irmão Renato. Renato, muito boa noite, meu amigo. Obrigado pela sua presença aqui na estreia do programa Atualidades do Pensamento Espírita. Boa noite, Tavares, a todos que faz parte desse grande evento chamado Estação da Luz. É um prazer muito grande estar agora com o nosso irmão Cosme, nossa irmã Silva. É um prazer muito grande conhecê-los. Prazer mesmo. E que Jesus sempre nos abençoe, sempre nos ilumine, porque nós estamos aqui sempre na maneira de nós procurarmos transmitir e levar a doutrina do Espírito para todos aqueles que nos assistem e nos acompanham. Muita paz para todos. Muito bem, meu amigo. E aí, meu amigo Alexandre Santos, que bom, grande. E é grande mesmo, porque o Cosme é um cabão alto, forte. Não é Alexandre grande, mas é Alexandre Santos. Meu amigo, muito obrigado pela sua vinda. Eu que agradeço, amigo Tavares, eu que agradeço aí a oportunidade de estar
podendo participar mais uma vez. Muito prazer aí em estar conhecendo os irmãos, Silvia Almeida, Cosme Deolindo. Prazer nosso. Que nós possamos ajudar a fazer um ótimo programa na noite de hoje, meu irmão. Estamos aqui, estamos juntos. Maravilha. Nós vamos agora retirar os nossos irmãos e a gente vai pedir, o Décio, o querido Décio, também o Renato e o Alexandre, caso vocês queiram fazer alguma intervenção, me fala pelo privativo, pelo chat privativo que a gente vai colocando, certo? Já que a sala ainda vai chegar o nosso irmão Amadeu. Mas, meu amigo, nós somos uma web rádio espírita e esse, com certeza, a atualidade do pensamento espírita também é um programa espírita. E nós temos que pedir a autorização, e a autorização é a prece. Meu amigo Corno, você poderia ser o portador da nossa rogativa em forma de prece ao Mestre Jesus, para que a gente possa iniciar fazer essa nossa estreia do programa? Com certeza, com imenso prazer. Então vamos à nossa prece. Vamos elevar os nossos pensamentos, vamos abrir os nossos corações e rogar para que essa espiritualidade amiga, benfazeja, que nos envolve e que nos direcione no caminho do bem. Amigo Jesus, aqui estamos, Senhor, para mais o início de uma jornada, um trabalho que se inicia nesse nosso novo compromisso com esse programa A Atualidade do Pensamento Espírita. Primeiramente, agradecemos pela confiança, por tudo aquilo que nós recebemos até esse momento, para que nós possamos, ferramentas imperfeitas que somos, podemos levar aos nossos irmãos, aos nossos ouvintes, as nossas reflexões, o Evangelho do nosso Senhor Jesus, os postulados da doutrina dos Espíritos, codificados pelo nosso irmão, o humanista Allan Kardec, para que nós possamos, através das nossas vivências, entender aquilo que nós passamos, atravessamos nessas nossas vidas, nessa encarnação, para que o programa possa fazer a diferença na vida de cada um dos nossos irmãos, dos nossos ouvintes. Abençoe essa nossa Estação da Luz, abençoa aos nossos irmãos, ao nosso amigo Tavares, aos nossos companheiros que aqui nos presenteiam com as suas presenças. E que a nossa irmã Silvia e todos os nossos irmãos sejam todos envolvidos nessa luz que nos envolve nesse momento. Sê conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, meu amigo. Depois dessa rogativa, o humanista, eu adorei, o humanista Allan Kardec. Um dia a humanidade vai conhecê-lo por inteiro, isso tem a menor sombra de dúvida. Minha amiga Silvia, você teria o evangelho que pudesse nos presentear com a parte do terceiro livro da codificação que o nosso querido Kardec trouxe para o planeta Terra, para saborearmos e permitir que a espiritualidade superior adentre de fato de direito na estreia do programa? Sim, com certeza, Tavares, com certeza. Vamos, então, buscar um texto, uma passagem aqui do Evangelho, para que nós possamos ler aqui para os nossos amigos da Web Rádio Estação da Luz. Vamos lá. Graças a Deus. Abrimos no capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. E leremos um pequeno trecho da instrução dos Espíritos, a caridade material e a caridade moral. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que eles nos fizessem. Toda religião, toda moral se acham encerradas nesses dois preceitos. Se fossem observados na terra, todos seriam perfeitos. Nada de ódios, nem de ressentimentos. Direi ainda, nada de pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam e não mais veríeis nos quarteirões sombrios onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. Ricos, pensai nisto um pouco, auxiliai os infelizes o melhor que puderdes.
Dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito, para que encontreis, ao sair do vosso envoltório terreno, um cortejo de espíritos agradecidos que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Graças a Deus. Graças a Deus. Meu amigo Cosme, que beleza é o mês de outubro, que começamos dia 4 com Kardec e agora Francisco. Mas na sua vivência no Espiritismo, o que é que mais lhe impressionou na obra e no homem que conhecemos como pseudônimo, na realidade, professor Rivai, mais Allan Kardec, para que a gente possa iniciar e passar para você e para a Silvia o comando do programa, porque agora é com vocês, nós estamos aqui só para lhe serenar e fazer as questões e as perguntas que forem chegando, mas agora o programa é com vocês e a intervenção dos nossos convidados, assim que eles julgarem necessário. Muito boa noite, um bom programa. Boa noite, Tavares, mais uma vez. Boa noite aos nossos irmãos, aos nossos ouvintes, aos nossos internautas. Respondendo a sua pergunta, Tavares, com certeza, eu falei aqui na nossa abertura, na nossa prece, inclusive, que Kardec foi o bom senso encarnado. Foi, na realidade, o grande humanista. E, infelizmente, assim como Cristo, após 2000 anos, ainda é uma personagem, apesar de muito falada, difundida, desconhecida do seu ponto de vista de estudo, Allan Kardec também ainda é um desconhecido. Embora a doutrina espírita ela tenha conseguido muitos adeptos, segundo o último censo do IBGE, que ocorreu em 2010, éramos cerca de 3 milhões aqui no Brasil, e no mundo cerca de 13 milhões, de 12 a 13 milhões de espíritas. A doutrina espírita, através da codificação do nosso querido irmão Hipólito Leão Denis Rivai, que depois veio a se transformar, ser codificado como Allan Kardec, o seu codinome, ele ainda é desconhecido da maioria das pessoas, inclusive os próprios espíritas. Hoje, à tarde, nós tivemos um programa lá na casa em que nós participamos, eu e a Silvia, uma sessão que nós fazemos todos os domingos, e nós chamamos carinhosamente de sessão dominical, e nós estamos aproveitando esse momento de pandemia e fazendo lives, trazendo irmãos do movimento espírita para conversarem conosco a respeito de temas. E não poderia ser outro do que esse tema, Allan Kardec, 216 anos de bom senso. E quem estava conosco esta tarde era o nosso querido Charles Kemp, que é o presidente da Federação Espírita e que atua no movimento da França e da Bélgica. É um movimento francofônico. E ele nos trazia informações que, apesar de todas as biografias que existem sobre o codificador da doutrina espírita, muitas informações ainda precisam ser revistas. Por isso é que eu digo, Allan Kardec ainda é um desconhecido para a maioria das pessoas e, inclusive, para os espíritas. E como eu aprendi esta tarde sobre a vida do nosso mestre leonês, e a gente já coloca para os irmãos que Allan Kardec nunca morou em Lyon. Ele nasceu lá em Lyon, mas a sua cidade era a cidade da sua avó, né, Charlotte. E ele faz uma resposta quando um padre, querendo desmentir aquilo que ele fazia, dizendo que o conhecia de Lyon, na revista Espírita, ele informa que nunca havia habitado lá. E nas biografias do nosso codificador, muitas pessoas disseram que a sua infância, antes dele ir para a Suíça, lá para a escola de Pestalozzo, em Yverdon, ele morou em Lyon. Então, para você ter uma ideia, é um grande desconhecido ainda Allan Kardec, com várias informações que, segundo esse pesquisador Charles Kemp, presidente, né, da Federação Espírita Francesa, do movimento francofônico da Bélgica e da França, várias informações ainda estão para vir a lume e nos dá posições, informações mais detalhadas e verídicas a respeito da vida desse grande humanista que nós reiteramos aqui nessa noite de hoje, na estreia desse programa, a atualidade do pensamento espírita.
Maravilha, meu amigo. Muito boa a sua colocação. E aí, estava faltando um convidado especial, que é o nosso mestre, nosso irmão e amigo Amadeu Ferreira, que há mais de 20 anos faz programa conosco, tanto na rádio convencional, como também na rádio web. Liga só o microfone, meu amigo. E, por favor, aí estão... Vamos ver se a gente consegue colocar todo mundo aí na sala só um pouquinho, que é um dia de festa, é um dia de alegria, mas estão aí, né? Só o Renato que deu uma saída. Meu amigo Amadeu, muito boa noite, muito obrigado pela sua vinda. Ele que tem um programa aqui na segunda e na sexta, nos domínios da mediunidade, hein? Depois disso, viu, Silvia e Cosme, nós estamos dominando, conseguindo dominá-la. Diga, meu amigo Amadeu, boa noite, para que o nosso irmão possa continuar com o programa. Liga só o microfone, querido. Nós estamos ouvindo. Amadeu, liga o microfone, querido. Ah, sim, maravilha. Agora vai. Ele está com um probleminha de áudio. Não estamos conseguindo escutar. Então, vamos fazer o seguinte. Eu sei o que ele está falando é do coração, mas vamos continuar com o nosso irmão Cosme. E aí, Cosme? Fora isso que o nosso querido Charles trouxe. Sim, Heloísa. E aí, Heloísa, alguma posição com relação a como foi que você conheceu o nosso codificador? Silvia. A Silvia? A Silvia, desculpa. Olha, é muito interessante. Eu não nasci em família espírita, né? Mas aos 9 anos de idade, em contato com um tio espírita, inclusive esse meu tio, ele era judeu, né? Era um judeu espírita. Ele um dia conversando comigo, eu com 9 anos de idade, não sei por que surgiu o assunto, ele começou a conversar sobre o espiritismo comigo. E eu me lembro que eu fiquei absolutamente encantada com o que ele estava me falando, né? Fiquei assim muito, muito impressionada. E gostei muito, nós ficamos conversando muito tempo, ele falando de espiritismo para mim, e eu achando maravilhoso. Quando eu fiquei adulta, eu busquei ter maiores conhecimentos, né? Conhecer um pouco mais daquilo que nunca havia saído da minha cabeça, né? E aí, primeiramente, eu comprei um livro dos Espíritos, um Evangelho, eu li, e depois eu procurei uma casa espírita, né? Já morava aqui na Tijuca, e aí me foi indicada a congregação. E o que acontece? Eu cheguei à congregação, né? E quando eu entrei assim na recepção, nunca me esqueço, o dia que eu cheguei à congregação, era uma tarde muito linda, eu cheguei e assim, eu falei, aqui é o meu lugar, né? Aqui é o meu lugar. E nunca mais saí, né? Eu estou na congregação desde 1984, né? Desde 1974 que eu me dedico ao estudo da doutrina espírita, e trabalho também na casa, não é? Há mais de 30 anos, mediunicamente. Então, realmente, a doutrina espírita, para mim, sempre esteve muito presente na minha vida. E é algo que eu amo demais. Eu amo profundamente a doutrina espírita, amo profundamente falar sobre a doutrina. Tudo que é ligado à doutrina, para mim, é uma grande satisfação. Eu vi um sorriso aí muito bonito no meu amigo Cosme, quando a gente botou aí, não só a sede, né, que é muito bonita, a gente acompanhou aqui, fizemos um estudo, mas também Francisco de Paula. Eu sei que realmente Kardec é o assunto do momento, mas eu gostaria muito que você e Heloísa, eu só quero chamar você de Heloísa, eu estou achando que você é muito parecida com a filha que eu tenho, chamada Heloísa, certo? Mas Silvia... Desde que ele mandou a foto para mim, que eu tô com isso na cabeça. Heloísa o tempo todinho. Foi Heloísa em outra encarnação, não se preocupe, não. Vivemos juntos, não sei como, mas vivemos. Não se preocupe. Não é isso, meu amigo Décio? Se vocês quiserem fazer alguma intervenção, me diga. Eu queria que você apresentasse a congregação Espírita Francisco de Paula, que, se eu não me engano, ela é da década de 20, não é isso? Fica na Tijuca. Fale alguma coisa aí sobre não só o centro, mas também quem foi Francisco de Paula. Eu vou falar o seguinte, Tavares, eu vou falar sobre Francisco de Paula
e a Silvia vai falar sobre a casa, porque aí a gente divide as tarefas, né? Dá um pouquinho de tarefa para a Silvia, né? Ela que se conhece tão bem. Na hora que você colocou essa imagem, eu adorei, porque parece que eu estou dentro da casa. Realmente, são 7 meses, né, que a gente não pisa esse solo tão querido por todos nós. E a história da Silvia, como ela chega lá, é uma história minha também. Eu chego na década de 90, muito combalido, completamente quebrado, com muitos problemas, e quando eu pisei na casa, naquele salão de segundo andar, Silvia, eu falei assim, essa casa que eu vou trabalhar, é aqui que eu quero ficar. E é como se eu tivesse sido abraçado ali por aqueles trabalhadores que trabalham no salão, e eu sabia que era ali que eu ia ficar. E estou lá há quase 30 anos. Para mim é um motivo de grande alegria fazer parte do grupo mediúnico dessa casa. Trabalhador, como qualquer um dos amigos que lá se encontram. E, como dizia o nosso Carlinhos Conceição, né? Aquela casa... bendita casa abençoada, né? Santa Casa, né? É uma música Santa que eu adoro, né? É uma santa casa, realmente, né? E a história do Carlinhos cantando essa música é a minha história. Vamos falar sobre o patrono da casa. O Francisco de Paula é, na realidade, um mentor da casa, né? É o gerente, aquele que tem a responsabilidade de fazer toda a coordenação do trabalho. Ajudado pelos benfeitores, seus trabalhadores, amigos. Francisco de Paula tem uma vida realmente bastante... muito parecida com a de Francisco de Assis, até porque seus pais, o Diácono D'Alessio e Dona Viana de Fuscaldi, eles eram devotos de Francisco de Assis. Então, Francisco de Assis chega no finalzinho do século XII, início do século XIII, em 1182. Eu faço aqui uma observação para os nossos irmãos que Francisco de Assis nasceu no dia 26 de setembro de 1182. E a data que se comemora, dia 4 de outubro, 5 de outubro, é um dia que, a partir da década de 70, a ONU, eu acho que é a ONU, foi um organismo desse que instituiu como o Dia do Meio Ambiente. E o patrono na realidade, Francisco de Assis. É no dia 5 de outubro. Mas esse espírito, que é o mesmo espírito de João Evangelista, ele veio a reencarnar no mundo no dia 26 de setembro de 1182. E do século XII, portanto, início do século XIII. E os seus pais, né, a Dona Viana de Fuscaldi e o senhor Giacomo D'Alessio, que eram os pais de Francisco de Paula, isso no século XV, né? Eles, em 1427, eles já diziam que se eles tivessem um filho, eles dariam o nome de Francisco, por causa do homem da Umbria, que é Francisco de Assis. Dona Viana de Fuscaldi não tinha filho e eles demoraram 12 anos para ela engravidar, por isso fizeram a promessa para o Santo de Assis. E quando Francisco de Paula chega à Terra, assim como Francisco de Assis, que na realidade há um coro de anjos para a sua chegada, aquela casa lá em Paula, ela saía uma centelha que ela não se consumia. Era um fogo que ele não botava fogo nas coisas. Então as pessoas começaram a observar aquele fenômeno e um canto de espíritos de luz começaram a cantar. E a Dona Maria, que era a comadre da Dona Viana de Fuscaldi, bate a porta sabendo o que tinha acontecido, o que estava acontecendo. E aí dão a notícia que Francisco havia chegado ao mundo. É uma tragédia. E a Dona Maria sai gritando, nasceu Francisco, Francisco nasceu. É uma festa, porque as pessoas sabiam, né, na vila, lá em Paula, que, na realidade, se fosse do sexo masculino, seria chamado Francisco. E assim aconteceu. E a vida de Francisco de Paula é uma vida feita completamente no termo da caridade, tanto que ele a nossa casa, a Congregação Espírita Francisco de Paula, ela é pautada na missão de Francisco de Paula, que é a caridade. E esse grande espírito, ele vai percorrer uma trajetória similar a Francisco de Assis. Ele vai sair de casa muito cedo. Dona Viana de Fuscaldi e o Giacomo D'Alessio, que eram seus pais,
resolvem fazer uma promessa quando o pequeno Francisco tem um abscesso, uma doença no olho, numa vista, e aí eles fazem uma nova promessa para o homem da Umbria, que se Francisco de Paula ficasse curado, seria enviado para um convento. E o convento mais próximo era o convento de São Marco da Argentando. Assim que o menino tivesse uma idade para poder colocar o hábito. Ele fica curado daquele abscesso na sua vista, na realidade, relembrado pelo um abade que bate a porta deles quando o menino tinha 9 anos, e ele passa 1 ano no convento. Antes de Francisco voltar para casa, ele faz uma viagem de peregrinação com os pais pela Itália e vai conhecendo algumas ordens, né? E ele fica muito impressionado com uma ordem que é a ordem dos nossos queridos irmãos, que me esqueci agora o nome da ordem, mas eu vou lembrar daqui a pouco, que existe até os dias atuais e que tem mais ou menos uma história como ele. Essa ordem que foi criada é dos beneditinos, né? A ordem dos beneditinos. Ele conhece e fica muito impressionado com a vida daquele que havia criado a ordem e pensa em não voltar para casa. Quando ele chega em casa, ele pede aos pais para ele não ficar ali porque ele queria ser noviço, ser frei, ser frade. E aí ele vai para o deserto de Paula. E aí começa a trajetória que vai acabar não na Itália, mas ele vai morrer em Tours, na França, no dia 2 de abril de 1502. E ele nasce no dia 27 de março de 1416. Tá? Então, com 90 e poucos anos, Francisco de Paula vai desencarnar. Mas, durante a trajetória que vai passar pela Itália e pela França, ele vai ter conventos, ordens que ele abriu no país de origem, que é a Itália, na França, onde ele vai, né, porque ele é obrigado a ir para lá, é uma história longa para a gente contar. Ele vai abrir também na Alemanha, né, e vai abrir também conventos que ele tinha, né, por bem também na Alemanha. Então, são 4 países que vão ter ordens de Francisco de Paula. Seriam 32 conventos que ele ajudou a abrir. Então, é uma obra realmente muito grande, uma obra magnífica que esse nosso patrono Francisco de Paula nos delega hoje, aqui no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, na cidade, na capital, no bairro da Tijuca. Maravilha, meu amigo, como diz meu amigo. Meu amigo Amadeu, você está conseguindo agora falar alguma coisa, meu querido? Liga aí o seu som, que a gente não conseguiu ouvir a sua voz. Estamos sem ouvir. Estamos, infelizmente, sem o som. Não estamos ouvindo, Amadeu. Verifica aí a sua possibilidade. Heloísa, Silvia. E aí, como é a congregação? É no bairro da Tijuca? Quais as atividades? Porque já temos aqui 2 perguntas sobre Kardec. O pessoal não esqueceu não, viu? Estamos aqui com 2 perguntas. Não, mas diga aí, minha amiga. Bom, a nossa congregação, ela fica na Rua Conselheiro Zenha, 31, no bairro da Tijuca. É a nossa sede própria, mas inicialmente tivemos uma grande dificuldade, né, de conseguir a nossa sede própria, inclusive alguns detalhes do início da nossa casa, né, lá pelos idos de 1929, tem alguns detalhes interessantes e um pouquinho pitorescos, que foi, inclusive, o primeiro local onde nós fizemos as nossas reuniões espíritas, né, como sede, uma sede provisória da nossa congregação, foi uma sapataria, né, no centro do Rio de Janeiro, uma sapataria cujo proprietário da sapataria permitiu que o nosso amigo Guimarães, não é, um dos fundadores da nossa congregação, se reunisse, né, à noite no andar superior da sapataria, né? Então, era muito interessante que, quando era dia de reunião, eles tinham que empurrar balcão, separar caixas de sapato e tudo mais, para poder fazer a reunião. E depois de alguns tropeços, né, alguns atropelos e algumas casas onde nós passamos, nós finalmente conseguimos a nossa sede própria, que fica ali na Tijuca. Hoje, a nossa casa ela funciona todos os dias, praticamente. Nós temos atividades todos os dias, temos sessões públicas de manhã, de tarde, de noite, em quase todos os dias da semana, exceto segundas-feiras e sábados, né?
mas temos terça, quarta, quinta, sexta e domingo. Nós temos também 4 escolinhas de evangelização infantil, temos a nossa Mocidade Espírita, temos o coral da Congregação Espírita Francisco de Paula, temos o nosso bazar, e temos um trabalho que é bastante interessante e peculiar da nossa casa, que é a questão dos trabalhos de vidência. Não é? Nós temos alguns médiuns na nossa casa que têm a faculdade mediúnica da vidência, e nós oferecemos às pessoas, aos nossos frequentadores, né, aqueles que nós temos um cartãozinho de frequência, e após 12 semanas de frequência, assistindo às palestras e tudo mais, esse frequentador pode solicitar uma vidência para ele mesmo, onde, numa sessão fechada, né, numa câmara onde estará apenas um médium, um dirigente, um secretário e mais a pessoa interessada, será feita uma vidência para se estabelecer, para se verificar como está o campo vibratório, vamos dizer, desse nosso irmão encarnado. Esse mesmo irmão, depois de um tempo, né, depois de frequentar também essas 12 semanas, ele pode solicitar o que nós chamamos de prece. É uma prece que ele pode pedir para dois entes queridos desencarnados. Então, nessa mesma situação, de câmera fechada, apenas com médium vidente, a pessoa interessada, um dirigente e um secretário, será verificada como está esse ente querido no plano espiritual. Porque nós sabemos que a morte não existe, não é? Que é apenas uma mudança de planos, e o ente querido que já não está mais aqui, que nos precedeu no seu retorno à pátria espiritual, naturalmente que está trabalhando, fazendo alguma coisa, e o vidente pode relatar para o ente querido, não é? Como está essa pessoa no plano espiritual. Essa é uma atividade muito conhecida que a nossa casa desenvolve. Nós já temos 91 anos de atividade e fazemos realmente muito trabalho, sem contar, naturalmente, o nosso Lar de Francisco, que é o abrigo para idosos que a nossa casa mantém, onde nós estamos atualmente com cerca de 23 idosos, não é? Entre vovozinhos e vovozinhas, não é? Que fica num bairro próximo, o bairro do Riachuelo. No início, esse abrigo ele funcionava na nossa sede mesmo, mas, graças a Deus, com o tempo, nós conseguimos mudar para essa outra casa, que é muito mais adequada e muito mais agradável, com um jardim enorme, com muito verde, para que os nossos vovozinhos fiquem melhor abrigados. Muito bem, está aí mostrando, né? Nós vamos agora, meu amigo, nós já estamos aqui com 3 perguntas no ar, e a gente queria justamente colocar essas perguntas para que a gente possa já começar. E temos uma pergunta aqui que chegou via Face. Deixa eu colocar aqui. É a nossa irmã Fernanda Liares, lá de Floripa, né? Ela pergunta o seguinte, olha, existe algum biógrafo confiável de Kardec dentro e fora do Brasil? Qual a sua opinião, qual a opinião de vocês em relação à obra Gênese, organizada pela FEAL, o André Luiz, né? As casas André Luiz. Então, meu amigo, você que assistiu hoje o Camps, o Charles, e aí, vamos começar com você e depois a gente vai voltar também para os nossos convidados especiais. Só repetindo a pergunta da nossa irmã, ela quer saber se existe algum biógrafo confiável de Kardec, é isso? É isso, algum biógrafo confiável dentro ou fora do país, e qual a opinião em relação à Gênese, que foi organizada pela FEAL, que é a Fundação Espírita André Luiz, né? As casas André Luiz. São duas perguntas, né? E que ela está fazendo numa só. O que acontece? Ela está perguntando se existem biógrafos confiáveis. Existem biógrafos confiáveis, sim. E não só biógrafos, mas também como institutos que fazem o estudo sobre a vida do codificador da doutrina espírita. O nosso irmão, Charles Kemp, essa tarde, ele nos deixou um material valiosíssimo que a irmã pode buscar lá na RAI TV, que é Rádio Amigo Espírita de TV, e onde ela vai encontrar a apresentação do nosso irmão, a biografia que ele utilizou
sobre os biógrafos de Kardec, aqui do Brasil e do exterior. A biografia mais completa sobre a vida do mestre Lyonês, ele falou na live agora à tarde, é do Zeus Montuil e do Francisco Thyssen, que foram presidente, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, e que houve essa publicação na década de 80, dessa biografia de Kardec, e que, na realidade, o Vantuil fez uma reavaliação em 2003, no início do ano 2000. Então, essa é a biografia mais completa. Mas você vai encontrar várias... Eu vou dar alguns que fizeram biografias sobre Kardec e alguns estrangeiros. O próprio Charles, é mais a do Henri Sauce, né? Uma biografia que saiu lá no início do século XX, 1910, mas você tem uma outra, que é de 1870 e alguma coisa, que é da Anna Blackwell. Também que são biografias confiáveis e antigas. Flammarion também trouxe grandes informações sobre Allan Kardec. Mas as mais recentes do estudo do Paulo Henrique de Figueiredo, né, do nosso irmão Paulo Henrique de Figueiredo, que é da FEAL, e também sobre o Adriano Calzone, que é um estudioso, que também tem um blog que tem várias informações. Você tem também, mais conhecida, mais badalada, aquela do Marcelo Souto Maior, que originou o filme Kardec, né, em 2019. A biografia dele é em 2013. Apesar do Marcelo Souto Maior, ele não ser espírita. Ele já confessou isso publicamente diversas vezes, tá? Então você tem a do Canuto Abreu, que é do século XX, mais conhecida também, de 1957, né? Várias, então tem vários confiáveis. O grande problema, minha irmã, é que algumas informações, algumas biografias, foram feitas em cima de outras biografias. E o que gerou algumas informações que hoje estão sendo revistas. O próprio Charles falou que semana passada algumas informações já foram refeitas. Por quê? Foram encontrados documentos, cartas, registros em cartório em que, por exemplo, informações que até então estavam nessas biografias foram revistas. Por exemplo, eu falei aqui que o nosso querido Hipólito, ele nunca morou em Lyon. Apesar disso estar numa revista espírita, quando Kardec responde a um detrator da doutrina, que ele nunca havia morado lá, vários dos seus biógrafos disseram que a sua infância, antes dele ir para Yverdon, ele passou em Lyon. Ele nunca esteve em Lyon, né? Outra informação também que está, assim, só fatos curiosos, que ele chamava a sua esposa como Gabi. A Amélie Gabrielle Boudet, que era sua esposa, a nossa querida Amélie, ele nunca chamou ela de Gabi, sempre foi Amélie, pelo primeiro nome, e ela o chamava como Hipólito. Então você veja que essas informações são informações que verdadeiramente constavam dessas biografias e que agora, devido a vários estudiosos, pesquisadores, que estão levantando os documentos para comprovar aquilo que que isso está vindo a lume, para que nós possamos saber a verdade e essa verdade ela ficar conhecida de todos. Mas a terceira informação que eu falei que ia comentar aqui rapidamente é que, por exemplo, Kardec, nas biografias, diz que ele cresceu sem pai, porque seu pai havia morrido. E eles descobriram que o pai de Kardec, na realidade, abandonou a família. Foi viver, morreu com 75 anos numa outra cidade. Nessa apresentação do Charles, dessa tarde, se a nossa irmã se designar a ir à página do YouTube do canal Rede Amigo Espírita de TV, lá vai estar Kardec, 216 anos de bom senso encarnado. Você vai ter essa apresentação que está pública, para o conhecimento de todos.
Com relação a outra pergunta que foi dentro dessa mesma, que a nossa irmã fez, sobre a questão da Gênese, né? Esses documentos também vão falar sobre isso. A gente não entrou nesse assunto hoje, por quê? Porque não era o tema. Mas o Charles tem várias lives que ele aborda essa situação, inclusive com o nosso querido Paulo Henrique de Figueiredo, que é da FEAL, e eles, numa live, comentam sobre essas pesquisas que foram feitas e que o nosso Pierre Lemarie Gaetan, de fato, ele fez uma modificação na 5ª edição da Gênesis, seus milagres e suas predições, em que ele, de fato, adulterou após o desencarne do nosso querido mestre Lyonês. Então, essas informações todas, graças a Deus, hoje qualquer um vai poder entrar nesses canais, ele coloca lá sites da Federação Espírita Francesa, sites de grupos de pesquisa, tem a Universidade de Juiz de Fora, que tem um grupo de cientistas, doutores, pesquisadores, que estão meticulosamente avaliando cada uma dessas informações para apresentar em vários locais, como o próprio Museu Allan Kardec, que tem também um link lá que a nossa irmã vai poder descobrir se ainda não tem conhecimento disso. Muito bem respondido. Minha amiga Silvia, você queria acrescentar alguma coisa? Que nós já temos aqui aquele sinalzinho que a gente sempre coloca, já temos perguntas no ar, são algumas perguntas que já estão aqui, mas você queria colocar alguma coisa com relação à pergunta da nossa irmã Fernanda Linhares, ela é lá de Floripa. Ela diz aqui, ó, né? Abraço de Floripa para todos. Não, Tavares, na verdade, o que o Cosmo colocou muito bem. Eu concordo também com esses biógrafos, né? Na verdade, eu diria que o Marcel Souto-Maior, o livro dele, agradável, de uma leitura muito fácil, muito agradável. Marcel Souto-Maior é bastante agradável. Também com relação à questão da Gênese, já foi comprovado, inclusive esse foi um assunto levantado aqui no Rio de Janeiro, durante o 5º Congresso Espírita do Rio de Janeiro, quando nós estávamos comemorando os 150 anos da Gênese, onde começaram a falar pela primeira vez dessa questão da Gênese ter sido adulterada. De fato, foi o que aconteceu, né? Como o Cosmo já disse, o Lemarie, após a desencarnação de Kardec, ele editou a chamada 5ª edição da Gênese, né? Que foi efetivamente adulterada. São algumas diferenças que, eu já li, já tive a oportunidade de ler as 2 edições, né? A 5ª edição e a edição, se eu não me engano, a 2ª edição, um outro livro que tem a 2ª edição, segunda edição onde foi traduzida para o português. E existem realmente diferenças, né? Então, nesse momento, nós aconselhamos a todos os ouvintes, né, a que, se desejarem realmente ler a Gênese, é um livro maravilhoso, né, um dos livros que compõe o Pentateuco Espírita, que busquem nas páginas iniciais para poder saber a que tradução se refere, né? Então, se for da 1ª até a 4ª edição da Gênese em francês, está ótimo. Pode comprar, pode ler. Agora, se for uma tradução baseada na 5ª edição da Gênese, que foi essa adulterada por Lemarie, não compre, porque não é a correta, ok? Maravilha. Nós já temos aqui perguntas. São 3 perguntas que nós temos aqui. Vamos colocar a primeira que chegou. É um cadeira cativo aqui. Ele pergunta assim, Júnior Parnamirim, aqui pertinho. Para todos, então deve ser para todos os participantes. Qual o maior legado de Kardec para a humanidade e para vocês em particular, o que Kardec modificou na sua vida como exemplo a ser seguido? Então, como nós somos verdadeiramente cavalheiros, vamos começar pela dama, que é a única representante do sexo feminino e é uma potência, minha amiga Silvia, para ela começar respondendo o que foi que o nosso querido Kardec modificou como exemplo a ser seguido na sua vida e qual é o grande legado do nosso querido codificador para a humanidade, minha amiga Silvia. Nosso amigo Júnior, né? O que eu considero
né? Nós temos que analisar as 3 revelações que nos foi trazida por Moisés, mais ou menos 1.400 anos antes de Cristo, para uma população, para a humanidade. A nossa irmã Silvia está com um probleminha na internet. Melhorou? É que ele ficou sem ouvir sua voz, querida. É necessário que deixou que depois viesse, como ele mesmo prometido, que estaria contido é o Espiritismo. E no Espiritismo, Jesus não pôde, os espirituais nos trouxeram e deixaram bastante claro. Então, qual é a grande mensagem do Espiritismo e que Kardec ficou extasiado quando é uma mensagem de renovação da humanidade. É uma mensagem que você entende que nós não estamos aqui para aproveitar essa experiência limitada que tem de vida, não é? Um tempo de existência, para aproveitar e fazer com que os nossos espíritos imortais, os nossos espíritos evoluam. Eu costumo dizer que o tempo que nós passamos aqui na Terra, na matéria, né, em cada encarnação, que inclusive é uma bênção de Deus, é um presente, considerando que para cada um espírito encarnado, nós temos 3 ou 4 na fila, aguardando, né? Então, se nós tivermos essa oportunidade bendita de estar aqui, nós precisamos aproveitar cada segundo dessa encarnação para nos tornarmos pessoas melhores. Então, nós somos espíritos aqui na matéria, vivendo cada minuto para nos tornarmos melhores. Então, nós temos a oportunidade de avaliar, não é? Como diz mesmo no Livro dos Espíritos, o conhece-te a ti mesmo, porque quanto mais nós nos conhecemos, melhor nós podemos identificar tudo aquilo que ainda nos torna espíritos, nos faz ser espíritos inferiores, não é? Então, nós precisamos identificar aqueles defeitinhos, né? Aquelas falhas que nós ainda temos, aquele homem velho que existe ainda dentro de nós e que teima muitas vezes, não é, Tavares, em aparecer, né? É um velho teimoso. Exatamente. Então, nós temos que fazer o quê? Fazer morrer dentro de nós o homem velho, não é? E nascer o homem novo, o homem pleno, né? Aquele homem que a cada dia busca dar mais um passinho, por pequenino que seja, em direção ao Pai, ao nosso Criador, não é? E nós, como espíritas, temos que ter muito bem isso em mente, está no Evangelho também. Como é que você reconhece o verdadeiro espírita? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, né? Pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más tendências. E lembrando o nosso querido Chico Xavier, nós vamos dizer o seguinte, como Chico dizia, né? Eu busco ser hoje melhor do que eu fui ontem, e amanhã eu desejo ser melhor do que estou sendo hoje. Então, essa é a grande mensagem do Espiritismo, é a transformação do homem, a transformação da humanidade para melhor. E eu penso, eu sei, eu tenho certeza absoluta, que o dia que toda a humanidade conhecer o Espiritismo e toda a humanidade souber que é um espírito imortal e que a cada um, como disse Jesus, será dado segundo suas obras ao retornar ao plano espiritual, as pessoas se tornarão muito mais amigas, muito mais fraternas e verão que todos nós somos irmãos, membros da grande família universal. Maravilha, minha amiga. E agora a gente vai passar para um jovem há mais tempo, né? Não é um velho teimoso, mas é um jovem há mais tempo, para saber do nosso irmão Amadeu Ferreira. Acho que agora resolveu, seu Amadeu?
Boa noite, Tavares. Boa noite, meu querido. Cosme de Olinda, boa noite. Pensei que era Plácido Domingos falando. A voz bonita dessa. Boa noite, minha querida Silvia Almeida. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Veja bem, eu tenho acompanhado diversos programas de Tavares aqui na Web Rádio Estação da Luz. Ele já entrevistou gente de tudo que é lugar, da Europa, da Ásia, das Américas, da Oceania, e por aí se vai. E a gente tem observado que, diferentemente de aqui no Brasil, do que fez o nosso querido Bezerra de Menezes quando esteve à frente da Federação Espírita, conseguiu unificar os místicos e os religiosos, aí fora, na verdade, inclusive na França, há uma pretensão maior, ou pelo menos uma tendência maior, em praticar o espiritismo científico, enquanto aqui nós fazemos aquele científico religioso, aquele espiritismo científico e religioso. Isso tende a melhorar, tende a mudar lá fora, ou a gente vai continuar com todo esse trabalho que Kardec fez e, de repente, apenas aqui no Brasil, nós temos, poderíamos dizer, com o espiritismo completo, com religiosidade e ciência. É para você, seu Cosme. A pergunta é para o senhor e para a dona Silvia. Tá certo. Tá certo. Eu vou responder o nosso irmão. Amadeu, é um prazer recebê-lo, conhecê-lo, tá? Para nós é uma grande satisfação estar participando dessa casa, né? Dessa Estação da Luz, que é essa rádio da web. É fantástico a gente poder transmitir aos nossos irmãos no mundo inteiro, né? Tavares vai do Japão... do outro lado do mundo, vem aqui a América do Sul, vai à Europa, Estados Unidos, é programa para tudo quanto é espírita, né? O grande detalhe é o seguinte, a gente está fazendo, Amadeu, a gente está fazendo uma série de entrevistas, lives, né, lá na Congregação Espírita Francisco de Paula. É uma série que a Silvia está participando também. Nós estamos entrevistando os nossos companheiros, né, do Movimento Espírita do Mundo. Chama-se O Espiritismo no Mundo. Nós estivemos com a Elsa Rossi, por isso eu conheci o Tavares. Nós estivemos hoje com o nosso querido Ken, que é lá da França. Nós vamos estar com outros companheiros de outros locais. E o que o Espiritismo é aqui no Brasil? O Charles falou isso na palestra, na live dele dessa tarde. Quando Allan Kardec codifica a doutrina espírita, ele não queria colocá-la como uma religião, tá? Ele falou isso essa tarde. Por isso ele chamou de doutrina. Mas isso não significa que esta doutrina, que é a doutrina dos espíritos, ela não tenha uma conotação moral, porque toda religião, que é um conceito de dogmas, né, de conceitos que vai levar para a divindade, tem o sentido de quê? De transformar o indivíduo para a divindade. Ele está junto à divindade. E aí se modificar moralmente. A doutrina espírita, ela é uma doutrina, não é uma religião. Ela tem um tripé que é fundado em ciência, filosofia e religião. Então, há essa confusão que eu gostaria de, inclusive, ler aqui para os irmãos uma informação que está no portal chamado Portal da Educação. Tá? Veja como é que esse assunto é importante. O que é doutrina? Qual é o significado de doutrina? Está relacionada a um conjunto de princípios ou dogmas de uma religião. E o que é uma religião? Se define como um conjunto de crenças ou dogmas relacionados com a divindade e da relação do homem com essa divindade, em sentimento de veneração e obediência perante a ela, perante a divindade. Ela abrange também normas morais para o comportamento do sujeito de forma individual e social. Aí, vamos fazer agora a separação. O que é uma coisa e outra, e onde elas se encontram, a analogia. Como a doutrina está relacionada a um conjunto de princípios ou dogmas de uma religião, e a religião diz que respeita a um conjunto de crenças ou dogmas relacionadas com a divindade e da relação do homem com essa divindade,
e abrange também as normas morais para o comportamento do sujeito de forma individual e social, logo, ambas estão interrelacionadas. Na França, se você for estudar a história francesa a partir da Revolução Francesa, que é 14 de julho de 1789, a queda da Bastilha, que é o grande movimento, os franceses queriam acabar com aquele domínio que era do rei e do clero. Quem era o clero? Era a religião, que eles não queriam mais, o povo passava fome. E o clero estava associado a quem? Aos reis, à monarquia. Por isso aconteceu. Quando na França Kardec publica, traz o Livro dos Espíritos, ele não queria que a doutrina espírita fosse tratada como mais uma religião. Ele não queria isso. No Brasil, quando essa árvore do Evangelho é trasladada da Europa para o Brasil, perfeito? O Novo Mundo aqui, há uma conotação toda religiosa. Por quê? Porque os conceitos de ciência, eles ainda são frágeis, tendo em vista o quê? Ao desenvolvimento, a intelectualidade, a inteligência cultural daqueles que aqui se encontram. Então, nesse tripé, no Brasil, a doutrina espírita ela cai muito mais para a religião do que para a ciência. Mas ela não é só ciência, como dizem os franceses, ela também não é só religião, como dizem os brasileiros. Ela é um conjunto dessas ideias. É ciência, é filosofia e é religião. E você encontra isso no corpo do Pentateuco Espírita. O Livro dos Espíritos é um livro filosófico, né? A ciência da doutrina espírita, onde ela está? No Livro dos Médiuns. A gente pensa que era a Gênesis, não era a Gênesis. A ciência espírita, ela se encontra no Livro dos Médiuns. É lá que você vai fazer a inter-relação que existe entre o mundo material, esse que eu habito, que você habita, que os nossos internautas habitam, e o mundo espiritual, o qual, de onde nós viemos, para onde nós vamos. E a ciência prova, a ciência é a prova cabal, que é aquilo que Kardec afirma lá na Gênesis. Se a doutrina espírita ela identificar que o que ela demonstra hoje, a ciência vier e disser que ela está errada, ela vai rever e ela concordará com a ciência. De outro modo, se ela não estiver com a informação que a ciência lhe legar e ela perceber que isso vai concomitantemente com aquilo da orientação dos benfeitores espirituais, ela aceitará. Isso é a Gênesis. Então, eu acho que o movimento espírita, por isso que a gente está fazendo essa série de informações, o movimento espírita da Elsa Rossi, que é a nossa irmã lá de Londres, da Inglaterra, do Reino Unido, ele não é um movimento espírita que está no Brasil. O movimento espírita da França não é um movimento espírita do Brasil. Por quê? Porque tem suas particularidades cada um deles. Porém, as luzes da verdade, como nos explica o Espírito da Verdade, né? Dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, o que ele nos informa? É, na realidade, a chave para o entendimento de todos. E a gente não pode, efetivamente, perder a caridade. Porque, como nos explica os imortais do Livro dos Espíritos, o que é a caridade? É benevolência, que é trabalho no bem. Segundo entendia Jesus, é indulgência, misericórdia, para que eu possa entender que cada um só pode dar aquilo que tem. E é perdão. Eu tenho que perdoar aquele que me ofende. Porque assim como eu perdoo, ele também vai me perdoar. Então, essa é a essência, a base estrutural da nossa doutrina. Então, meus irmãos, não fiquem preocupados se um movimento tende mais para a ciência, se o outro vai tender mais para a religião, o outro vai tender mais para o aspecto filosófico. A doutrina espírita é muito mais do que isso tudo. É esse conjunto de ideias, esse conjunto de princípios. Eu não sei se eu me alonguei, se eu fui, de uma certa forma, prático dentro daquilo que o irmão queria na sua resposta, mas é isso que a gente tinha para apresentar para o amigo. Muito bem, meu amigo. Foi muito bem apresentado, muito bem defendido, dentro da sua lógica, e o que o Espiritismo pede é isso. Nós vamos agora pedir a intervenção. Nosso irmão Renato quer fazer uma pergunta. Nós vamos fazer a intervenção com o Décio para que ele possa responder rapidamente
e dar o seu boa noite com relação ao legado de Kardec para a humanidade e, em especial, por você e o Espírito Superior que lhe guia. Porque eu não sei se você sabe, viu, Silvia e o Cosme, o meu amigo Décio tem um Espírito Superior, o nome dela é Dona Marília. Então, esse Espírito Superior que está ali, né, na alçada do nosso irmão já faz um bocado de tempo, não é isso, seu Décio? É ou não é, seu Décio, o Espírito Superior? Com certeza, Tavares, com certeza é a minha companheira de 35 anos, né? Graças a Deus, e é quem me suporta aí, esse velho chato às vezes. Então, Tavares, a pergunta do Júnior ela é muito interessante, porque eu me divido em duas épocas da minha vida, antes e depois do Espiritismo, né? Eu faço uma postura, me coloco agora com o Espiritismo e antes aqui, e vejo que eu não... E hoje, por amor de Deus, não consigo analisar o personagem de Deus Santo do Espiritismo. Então, o Espiritismo, ele veio agregar muitas coisas em minha vida, e eu agradeço a Deus imensamente, ao professor Allan Kardec, e é o que a Silvia disse, legou à humanidade essas questões que a gente ficava tão preso de não conhecer as questões espirituais, de não saber, né, das questões espirituais que já existiam no mundo, mas que um homem igual Kardec trouxe aí todo esse legado para nós, da imortalidade da alma, saber que aqui é uma escola de aprendizado, que depois dessa passagem de como a gente aprender aqui, a gente encontrará um mundo muito mais feliz que esse que nós estamos vivendo. Da imortalidade da alma, da caridade, né, de tudo isso que o Espiritismo. E na minha vida é isso. O Espiritismo fez uma diferença muito grande e continua fazendo, porque eu continuo aprendendo. Na pergunta do nosso irmão Deolindo, Cosme, ele começou falando das biografias aí, que alguém... essa de Rissouse, quando da solenidade, só a data aqui, com que os espíritos de Leão celebravam, dia 31 de março de 1896, o 27º aniversário da desencarnação de Allan Kardec. Não sei se essa é a primeira, que ela está aqui sobre a minha mesa, mas ele diz aqui que Kardec, em Lyon, Rivail, Denisard, fez seus primeiros estudos e inteirou a sua bagagem escolar na cidade de Yverdon, na Suíça. Bom, a questão e eu vou deixar a pergunta já formulada para que vocês sucintamente possam, com essas informações que, segundo ontem, através de uma live também feita por Cosme Massi e os meninos lá do Instituto de Uberlândia, muitas informações chegou para a FEAL e elas estão destrinchando essas cartas. Ainda não deram posição, diz que tem muita coisa inédita que a gente não conhece. A pergunta vocês acham que poderá surgir uma nova biografia totalmente modificada de Kardec, mesmo a gente não sabendo quais são essas novas pontuações que trazem essas cartas? Porque, segundo eles, tem muitas coisas a ser analisadas e demoram um certo tempo. Mas, na minha opinião, eu acredito que, como o Espiritismo quase bem colocou, é ciência, filosofia e religião, a gente precisa avançar nessas questões de ciência. A gente precisa descobrir essas questões. E só corroborando com a situação de Cosme, se tirar um desses tripés da doutrina, ela se tornaria manca. Ela não era uma doutrina completa, na minha opinião. Então, devolvo aí a pergunta e mais uma vez, parabenizo o Cosme pelas boas colocações aí e a todos os amigos da sala. Muito bem. Silvio, você quer falar alguma coisa para Cosme arrematar e depois eu passar para o meu amigo Alexandre para ele fazer a sua questão, responder a questão que o Júnior perguntou e depois passando já para o Renato para ele responder e ele quer fazer uma pergunta a você, viu, Cosme? Se prepare que o Renato é um perguntador, meu amigo, porque só Kardec consegue sair das perguntas dele, viu? Diga, amiga. Silvia. Não, olha só, com relação à questão do tripé, realmente eu acho, né, a nossa doutrina, ela tem os 3 pontos que são extremamente importantes, né, e aqui no Brasil, como o Cosme bem colocou, nós temos o lado religioso bastante desenvolvido, né, nós inclusive vemos muito isso no próprio Evangelho, né, onde coloca a doutrina espírita como consolador prometido por Jesus.
Então, eu acho que essa questão moral, essa questão realmente da religiosidade, do consolador, nós nunca poderemos dissociar a doutrina espírita dela, né? Porque a cada dia, no mundo em que vivemos, nesse planeta de provas e expiações, a cada dia mais nós precisamos de consolo, nós precisamos de ter uma base para realmente conseguirmos atravessar as inúmeras dificuldades que estamos atravessando, inclusive o momento atual, né? Quando vivemos essa pandemia, esse isolamento, onde tantos irmãos estão passando tantas dificuldades de aceitarem essa nova realidade. Então, eu entendo a doutrina espírita como um suporte, como uma base, um alicerce para que a gente consiga realmente entender que nada acontece sem a permissão de Deus, não é? E que tudo tem uma razão de ser. Então, se todos nós, se a humanidade como um todo está vivenciando essa situação agora, é porque precisa vivenciar, né? E a doutrina espírita nos mostra isso, nos ensina justamente que somos espíritos caminhando para a evolução e que cada experiência que passamos é necessária para o nosso burilamento, né? Então, eu penso, sim, que essa questão, como o Cosmo também mencionou anteriormente, a árvore do Evangelho, como nós temos no livro maravilhoso do nosso Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é um livro que todos devem ler, mas não ler assim de uma maneira um pouquinho solta e despretensiosa, mas ler como um estudo, né? Analisando cada colocação. É um livro que mostra justamente isso, essa posição, não é, do Espiritismo do Brasil como um divulgador do Evangelho do Cristo. Porque nós sabemos que hoje, passados mais de 2.000 anos que Jesus esteve entre nós, trazendo a sua mensagem de amor, infelizmente a humanidade ainda não consegue viver o Evangelho, né? Ainda não consegue viver. Então o Espiritismo vem fortalecer isso. E um ponto interessante que nós temos que levar em consideração é que na primeira revelação, como eu falei, o pilar da primeira revelação foi Moisés. Na segunda revelação foi Jesus. Ambos estiveram entre nós por um período e depois retornaram à pátria espiritual. Mas o Espiritismo, ele é uma doutrina trazida pelos espíritos, então são vários espíritos do Senhor, não é? Que nos trazem mensagens diariamente em diversos pontos da Terra, sempre fortalecendo a ideia do amor, da paz, da serenidade, da fraternidade. Então, eu acho muito difícil, né? Muito difícil que nós possamos nos desvencilhar de qualquer um desses pilares da doutrina espírita, sobretudo dessa questão religiosa. Nós precisamos muito dela para justamente nos fortalecer e nos colocar, não é, mais robustecidos diante das dificuldades do nosso dia a dia. E graças a Deus, eu digo graças a Deus que eu tenho a doutrina espírita em minha vida, graças a Deus que eu pude me socorrer da doutrina espírita e ainda me socorro, não é, ao longo de toda a minha romagem terrena, porque ela que me dá forças, ela que me dá coragem, ela que me dá aquele bom ânimo para seguir em frente, né? Acreditando sempre que somos espíritos em evolução e que nada acontece por acaso em nossas vidas. E meu amigo Alexandre, e aí, meu querido? Respondendo a pergunta do Júnior, e de novo, dando um outro boa noite, né? Fazia tempo que eu não falava com você, já estava me dando saudade. É verdade. Meu amigo Júnior de Nova Parnamirim, fazendo suas perguntas sempre muito interessantes, né? Ele pergunta para a gente qual o maior legado de Kardec para a humanidade e para a gente em particular, como ele modificou nossa vida, né? E aí eu queria dizer o seguinte, diante já de tudo que já foi falado nesse programa de hoje, que está muito rico, muito importante, de informações, dizer para vocês que Kardec nasce num meio e num mundo muito materializado, né? O materialismo estava tomando espaço de forma galopante, né? Nós tínhamos uma França do século XIX, onde existia uma era das invenções e das descobertas, né? Um desenvolvimento em vários campos da matemática, da física, da química,
da biologia, da eletricidade, né, da metalurgia, ou seja, as bases dos avanços tecnológicos do século XX estavam sendo organizadas lá na Europa no século XIX. A Revolução Industrial na Inglaterra, o crescimento populacional em todos esses países da Europa, né? A população europeia, para vocês terem uma ideia, dobrou durante o século XIX, de 200 milhões para 400 milhões de pessoas, né? Grandes movimentos de urbanização, introdução de ferrovias, enfim, era um mundo em transformação, né? E transformações bem materiais. É um período marcado por muitas guerras, muitas invenções, como a locomotiva, dando velocidade para os deslocamentos, a fotografia registrando tudo, a anestesia nos dando alívio nos procedimentos médicos, né? A invenção do telefone, do dirigível, da pilha elétrica, né? Do automóvel, tudo isso é nessa época que permeia aí, em que viveu Allan Kardec. Então, o que eu queria dizer é que na verdade, a humanidade ela foi presenteada, né? Num período de tanto apego ao materialismo, a humanidade foi presenteada com a diligência de um homem que, como muito bem disse aí o nosso irmão Cosme, né? É um homem que foi um dos maiores humanistas que o mundo já conheceu, né? Allan Kardec nos deu a possibilidade de, diante desse cenário extremamente materialista, a gente pudesse antever um mundo espiritual e pudesse compreendê-lo, né? Ele nos deu as chaves para que a gente compreendesse o espírito, as coisas do espírito, as coisas mais sutis da vida, né? Então ele nos proporcionou libertação, né? Libertação, assim como os colegas que me antecederam. Eu queria dizer para o nosso irmão Júnior de Nova Parnamirim que, em particular na minha vida, Allan Kardec me deu a chave da libertação, a chave do conhecimento, o conhecimento que liberta, o conhecimento que nos dá oportunidade de compreender melhor a vida, de entender a lei de Deus que nós já trazemos gravadas em nós, mas que a gente tem tanta dificuldade de compreender. Então, Kardec, organizando as vozes dos espíritos, que são as virtudes dos céus, como bem lembrou a nossa irmã, né? Ele, diante de um mundo nessas condições em que a gente falou aqui, ele nos deu luz, ele nos deu oportunidade de seguir um outro caminho, tá? Um caminho de verdadeira libertação espiritual. Então, muita gratidão ao irmão Allan Kardec, né? Muito bem, meu amigo. Vamos agora para Renato, que ele vai fazer a resposta da pergunta. Chega, em vez de botar, eu tirei. Meu amigo Renato. E ele quer fazer uma pergunta e nosso irmão Cosme vai ser o respondedor oficial, viu, seu Cosme? Se prepare. Em relação ao que Júnior nos pergunta, realmente nós sabemos que a doutrina dos Espíritos trouxe luz para nossas caminhadas, dentro da sua filosofia, dentro da própria ciência e da própria religião, nas leis morais da nossa vida. Mas eu gostaria aqui de fazer uma pergunta aos nossos amigos. Nós sabemos que Kardec trouxe para todos nós um desafio muito grande, trazer a doutrina dos Espíritos, há 163 anos atrás. Agora a pergunta é muito simples. O desafio kardeciano ainda é válido nos dias de hoje? Seu Cosme, Quando você... é uma pergunta desafiante, viu? Eu acho, Renato, né? Renato? É o Renato. Pois não, pô. É o Renato, não é isso?
Eu acho o seguinte, vou responder para você e responder para o Júlio, de Parnamirim. O que acontece? Kardec nos entrega uma doutrina codificada, preparada, e que a humanidade ainda não teve o bom senso de entendê-la. Porque ele nos entrega tudo pronto, as chaves, como disse o nosso irmão anterior, para o entendimento daquilo que Jesus pregou há mais de 2000 anos. E esse evangelho que ainda não é compreendido, porque por isso não é vivenciado, a doutrina espírita ela surge como esse grande legado, nos entregando a chave para que nós possamos entender o conhecimento do Cristo. Porque naquela época, Jesus falava por parábolas, porque eles não podiam entender. Ele afirmou isso para os seus discípulos. Falo-los por parábolas, porque eles ainda não podem entender. Mas a vós outros, já vos foi dado o mistério para conhecer o reino dos céus. Isso é Jesus. Então, o que ele diz? Tendo ouvidos, eles não vão ouvir. Tendo olhos, eles não vão enxergar. Não vão entender o que eu vou falar. Mas ele ia entregar o quê? As chaves, através do Consolador prometido. A doutrina dos Espíritos, Renato, Júlio, chega para a humanidade como a grande chave, o entendimento do Evangelho de Jesus, que até então não era entendido. Ou era apenas articulado e discutido por os doutos, por os prudentes. E aqueles que disseram que entenderam esse evangelho, o ratificaram de forma equivocada. Cruzadas, Tribunal do Santo Ofício, matando em nome do Cristo. Quando Jesus jamais pediu que se usasse qualquer tipo de violência. Mas isso foi falado, isso é história. Isso não é doutrina espírita, isso é história. Nos pontos escolares a gente percebe isso. Então, o maior legado, na minha opinião, da doutrina espírita é a chave que Kardec nos entrega com essa codificação maravilhosa e que nós podemos, com ela, entender aquilo que Jesus falou por figura de linguagem, falou por figuras alegóricas que está no Evangelho e que a gente não consegue vivenciar porque a gente não entende. Para mim, esse é o maior legado. E é exatamente isso que eu coloco o desafio. Então, Renato, a doutrina espírita está pronta, preparada. Não temos que fazer nada, não tem que agregar absolutamente nada dela. Temos que estudar. A gente não estuda. A maioria não estuda. Se nós perguntarmos, fazemos uma avaliação, quantos verdadeiramente já estudaram o Novo Testamento? Quantos já estudaram os 5 livros do Pentateuco Espírita? Eu digo para você que vai dar menos de 1%. E aí, Júlio, na minha vida, a doutrina espírita ela serve para mim como o quê? Como aquelas perguntas que a humanidade sempre fez. Quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. Hoje eu já sei tudo isso, graças à doutrina espírita. De onde eu vim? Do plano espiritual. Para onde eu vou? É para lá que eu retornarei. Quem eu sou? Espírito mortal, fadado, graças a Deus, à felicidade. Ainda poderia acrescentar, por que eu sofro? Por causa da minha infantilidade espiritual, dos meus equívocos, dos meus erros. Enquanto eu não me reformar, não entender e vivenciar a proposta do Cristo, essa felicidade vai estar afastada e a minha felicidade mais longe ainda. E eu coloco o seguinte para todos nós. Quando nós completamos 216 anos, que foi completados ontem, de bom senso encarnado, que foi Kardec, esse Kardec, ele ainda não foi entendido por essa humanidade. E vai demorar algum tempo para isso acontecer. E talvez, quando a gente for menos radical, menos materialista, menos dizendo que segundo o que é pão, queijo, ou a questão do olho por olho, dente por dente, se nós não dispusermos dessa situação, nós não vamos entender o nosso irmão. O que Jesus sempre nos falou? Para que nós pudéssemos ser misericordiosos, indulgentes, trabalhássemos para o próximo. Se alguém hoje prega um espiritismo diferente, mas tem no fundamento, lá no objetivo que é ser um homem melhor, de vivenciar, né, o postulado do bem, isso é que nos importa. Não nós não
queremos agarrar aos conceitos dogmáticos de religião que não nos vão dar passaporte aberto para nenhum plano espiritual. E as pessoas dizem, eu quero ir para nosso lar, eu quero ir para uma colônia espiritual. Meu irmão, a maioria de nós, quando morrer, vamos passar pelo umbral. Com certeza. Porque ainda equivocados que somos, erramos demais. Mas a doutrina espírita ela é consoladora, quando ela diz que Jesus nos afirma, das ovelhas que meu Pai me confiou, eu não perderei nenhuma. Nenhuma será perdida. Então nós temos salvação. Agora, a salvação só depende de nós. Não depende da Silva, não depende do Tavares, não depende do Renato, não depende do Júlio. Depende de mim. Então, quando eu despertar a minha consciência que eu sou um espírito de evolução e entender aquilo que está codificado e que eu não preciso mais ser jogado na cova do leão ou as feras no Coliseu Romano, ou simplesmente pegar fogo num poste ou ser pregado numa cruz infame, aí nós vamos estar verdadeiramente vivenciando os postulados do Cristo, aquilo que Allan Kardec tão bem colocou dentro dessa codificação, que é maravilhosa. É uma codificação redentora. É a salvação da humanidade. Infelizmente, ainda não entendemos tudo isso. Muito bem, meu amigo. Nós já temos perguntas aqui no ar. São duas que eu quero colocar, como diz o outro aqui, cangara no fundo do pote. Mas você falou que é a chave, não é isso? O espiritismo é a chave. Aí alguém mandou... Eu falei não. Não. Quem fala isso é o espírito de verdade. É por isso que Chico Xavier... É por isso que Chico Xavier. Muito bem. Quem fala isso é o espírito de verdade na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fala que é a chave. É a chave. E a chave abre portas e liberta, não é isso, meu amigo? É a grande libertadora. Aí nós temos aqui duas perguntas que eu quero fazer em tabulada, porque a gente já está no avançado da hora. O Pedro Lima do Alecrim pergunta: Kardec era católico ou protestante antes da codificação? E a outra é Sérgio de Pium, que é um cadeira cativa. Por que Kardec é colocado como bom senso? Como está no cartaz, a que se deve isso? Minha amiga Silvia, primeiras damas, comece com qualquer uma, que a gente arremata para todo mundo. E a gente vai terminar com o nosso irmão Cosme para ele fazer o arremate final. Por favor, minha amiga. Bom, olha, aqui eu saiba, Kardec era de família católica, né? Até onde eu sei, sim, se o Cosme tiver um conhecimento, uma informação diferenciada. É de família católica, como na época a grande maioria das pessoas, né? Agora, por que o bom senso? Nossa, Kardec deu inúmeras posições a esse respeito. Uma que eu gosto demais, é quando Kardec nos diz que é melhor, né, nós recusarmos 10 verdades do que aceitar uma mentira. Isso eu acho de um bom senso fantástico, né? Outro exemplo, quando ele diz que se alguma vez, né, a ciência mostrar que o espiritismo está errado, fique com a ciência. Né? Kardec, ele sempre, quando ele começou a analisar, né, os fatos das mesas girantes, que inicialmente ele não demonstrou o menor interesse por aquilo, porque ele achava que era uma questão de magnetismo, que não tinha nada demais, até que começaram a dizer para ele que as mesas também respondiam perguntas de maneira inteligente e tudo mais. Aí ele falou, agora eu quero ver, né? Quero ver que história é essa, porque até o momento, isso para mim é a história da carochinha, né? Então ele vai e começa a entender, e quando ele diz que todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente, e aí foi o início de tudo, Kardec sempre teve uma mente muito questionadora, ele nunca aceitou as coisas facilmente, graças a Deus, né? Graças a Deus. Então, com isso, ele vai questionando, ele vai pesquisando, ele vai se enfronhando naquela realidade que os espíritos estavam trazendo. E nós sabemos que Kardec, não é? Assim como Pedro, né? Paulo foi o vaso escolhido por Jesus para difundir o seu evangelho, não é? Entre os gentios, Kardec naturalmente também foi escolhido pelo plano espiritual superior
não é? Para que ele nos trouxesse a terceira revelação. E Kardec demonstrou ter muita capacidade para tal, porque ele jamais se deixou envolver por qualquer situação, por exemplo, misticismo. Ele dizia com muito bom senso que nós não deveríamos aceitar tudo que viesse dos espíritos, porque muitas coisas não eram verdade, né? Os espíritos são apenas os homens que estão despidos da sua vestimenta carnal. E quando você perde a sua vestimenta carnal, você não perde a sua personalidade. E você também não ganha conhecimentos porque perdeu a sua vestimenta carnal. Você é a mesmíssima personalidade, mesmíssima individualidade, só desprovido do seu corpo físico. Então, o que vem dos espíritos não é porque vem dos espíritos que é realidade e que deve ser aceito de forma incondicional. E Kardec questionava tudo isso. Quando você lê no início do Livro dos Espíritos também, né, a forma, a metodologia que Kardec utilizou para compilar o Livro dos Espíritos, ele foi de um bom senso extraordinário. Ele fazia a mesma pergunta para diversos médiuns, em diversos locais do mundo, médiuns que não se conheciam, e depois, então, ele comparava as respostas e só aí, então, estabelecia qual era a resposta que ele iria colocar no Livro dos Espíritos. Então, tudo isso, para mim, é bom senso. Tudo isso, para mim, é você não se deixar envolver pela situação. Kardec não se deixou envolver, de repente, por toda aquela, uma certa forma, a fama que ele obteve, porque ele já tinha um certo conhecimento dentro da sociedade, como pedagogo, como professor, como escritor, não é? E depois, com o espiritismo, se eclodiu. Né? Na época dele, foi uma coisa muito grande. Ele não se deixou envolver por isso, ele manteve a sua mente centrada, ele manteve a sua missão em primeiríssimo lugar, apesar de tudo que ele sofreu. Ele não, em nenhum momento, ele recuou diante da sua missão. Então, Kardec tem uma série, né, de exemplos ao longo da sua vida para ser considerado realmente o bom senso encarnado, como Camille Flammarion falou no seu discurso no túmulo de Kardec no dia do sepultamento do seu corpo físico, né? E Allan Kardec era o bom senso encarnado. Então, por esses e muitos outros exemplos, é que nós consideramos sempre Kardec como bom senso encarnado. Agora, um outro detalhe também muito importante, né, que ele fala, a doutrina espírita é o quê? É a fé raciocinada. Ninguém me impõe a acreditar nos espíritos, ninguém me impõe a acreditar nos postulados espíritas. Eu acredito porque não ofende a minha inteligência. Eu sou capaz de ler, compreender e aceitar aquilo porque o meu raciocínio me permite tal coisa. Eu não sou obrigada a aceitar nenhum dogma, porque o espiritismo não possui dogmas. Ele possui fatos claros e comprovados, né? Tudo é comprovado. Você pode perfeitamente comprovar a existência dos espíritos, você pode comprovar que a vida continua, que a morte não existe, que cada um recebe de acordo com as suas obras, que a reencarnação é um fato consumado. Então, jamais o espiritismo virá, digamos assim, ofender a minha inteligência, a minha capacidade de raciocínio. Eu amo dizer que o espiritismo é a fé raciocinada. E Kardec, como tal, era o bom senso encarnado. Muito bem, seu Sérgio. Se o senhor usar o seu bom senso, o senhor vai saber o que a dona Silvia falou. Nós já estouramos aí em mais de meia hora, mas a conversa está muito boa. E eu quero pedir para os nossos irmãos, começando com Amadeu, o bom senso das considerações finais, agradecer a honrosa participação, meu amigo Amadeu, meu amigo Décio, Renato, o Alexandre teve que sair. E nós vamos para os finalmente. E ainda tem uma pergunta aqui, chave para o meu amigo Cosme ainda responder. Meu amigo Amadeu, amanhã nós temos programa, não é isso, seu menino? Certo, com certeza. Depois a gente conversa. Primeiro eu quero agradecer a feliz oportunidade de fazer parte dessa família que estamos vivenciando hoje à noite. Corroborar, literalmente, aliás,
concordar literalmente com a exposição da nossa irmã Silvia Almeida, e o bom senso de Kardec, e que também ele era católico. Segundo a biografia dele, ele era católico, de família católica e voltada para a magistratura. E só concluindo nosso raciocínio ainda, colaborando com os posicionamentos com relação ao legado de Kardec. Na minha concepção, o grande legado de Kardec ele é um pouquinho mais abrangente. Primeiro é o seguinte, é a fidelidade dele, e aí vem o bom senso dele, a fidelidade dele aos espíritos de verdade que transmitiram esse programa extraordinário, esse programa divino extraordinário, e ele, fiel que foi, traduziu esse programa que resultou na doutrina espírita, que transforma completamente a perspectiva de futuro. A vida futura deixa de ser uma perspectiva e passa a ser uma realidade. Deixa de ser uma hipótese, passa a ser uma realidade. O estado da alma, ou seja, do espírito depois desencarnado, deixa de ser um sistema para ser o resultado de observações sérias, com base nesse bom senso. Ergue-se o véu e o mundo espiritual aparece-nos na plenitude da sua realidade prática. E isso não foram os homens que inventaram, foram os próprios espíritos que nos trouxeram essas informações e, fidedignamente, Kardec, demonstrando o seu legado para a humanidade, mesmo sendo compreendido, assim como Paulo de Tarso, como Jesus, que já foi dito, ele foi fiel ao projeto que ele aceitou da espiritualidade, transformou-se nesse bom senso e transformou toda essa realidade nesse grande programa divino que há de transformar a humanidade, porque já diz os irmãos espirituais que a realidade não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. E nisso eu também acredito. Muito obrigado, meus irmãos. Eu que agradeço, meu amigo Amadeu. Renato, por favor, suas considerações finais e muito obrigado, meu querido. Foi um prazer muito grande, né? Compartilhar com vocês nessa noite. Em relação a Kardec e a doutrina dos espíritos, nós ficamos só com aquela questão do capítulo 1, Caracteres da Revelação Espírita. Diz o seguinte: vós que combateis o espiritismo, se desejais que deixamos para seguir-vos, oferecei mais e melhor do que ele oferece. São as nossas palavras. Muito obrigado, meu amigo. Grande figura. Meu amigo Décio. Grande Décio. Muito obrigado Tavares, pela sua vida, meu amigo. Eu estou muito agradecido por participar de mais esse evento importante aqui da Rádio Web Estação da Luz, da vinda dos nossos irmãos Silvia, do irmão Cosme, enriquecendo mais a nossa programação. E como disse a Silvia, Kardec é o bom senso, eu aqui faço das palavras dela a minha, porque fé raciocinada é aquela que encara a razão face a face em todos os tempos da humanidade. Então, se tiver que vir novas descobertas que a gente não conhece e que precisamos estudar, vamos debruçar sobre elas para estudar Kardec, para conhecer Kardec e, principalmente, para viver Kardec. Agradeço a todos, uma boa noite para vocês e um abraço profundo e carinhoso para todos vocês. Muito obrigado. Recomendações a nosso querido Espírito Superior. Tá ouvindo aqui. Silvia, eu queria agradecer assim de forma muito carinhosa. Desde que eu lhe vi aqui pela primeira vez, eu senti que a gente tem algo em comum. Achei muito bonita a sua fala em todas as oportunidades. Já tinha estado com o Cosme, também foi amizade. Ele pode ver que em meia hora a gente já decidiu muitas coisas na nossa vida. Então, essa coisa assim, interagiu muito bem. Com você não foi nada diferente, né? Então, eu queria as suas considerações finais, o nosso obrigado. E já domingo que vem, já aqui 19 horas, a gente fazer um outro programa, a atualidade do pensamento espírita, né, querida? Sim, Tavares, com certeza. Para mim também
Foi um prazer enorme, enorme estar com vocês, falando de Kardec, falando da nossa doutrina. E como eu disse, né, a cada novo trabalhinho na seara do Mestre Jesus é uma felicidade, é um presente que nós recebemos. Como eu falei também anteriormente, a doutrina espírita é algo que eu amo profundamente. Então, sempre que eu puder falar da doutrina espírita, puder falar dos ensinamentos do Mestre Jesus, eu estarei feliz. E nesse momento eu estou muitíssimo feliz de estar participando aqui com vocês desse programa. Ok, minha amiga, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. O nosso irmão Cosmo nos manda dizer que está com um probleminha na internet dele. A gente vai ver se consegue fazer o encerramento. Eu queria pedir a você que fizesse a prece de agradecimento, mas antes eu quero falar da programação da nossa web rádio, né? Também quero até falar do Lar Francisco de Assis, né? Da congregação, da campanha do quilo, a Bolsa de Natal, Enxoval Fraterno, o grupo cênico, que depois a gente vai falar, Rodrigues de Oliveira, né? Então hoje nós tivemos a presença, né, a estreia, vamos dizer assim, do programa Atualidades do Pensamento Espírita, vai ocorrer todos os domingos com o nosso irmão Cosme Deolindo e Silvia, todo domingo a partir das 19 horas. Nós também queremos falar que durante a semana nós temos os programas às 8 horas da manhã. Então nós temos aí, a partir da segunda-feira, sempre às 8 horas da manhã, segunda e sexta-feira, nós temos o programa Espírita nos Domínios da Mediunidade, com o nosso irmão Amadeu Ferreira e Renato Bezerra, e lógico, toda a sua equipe. Isso nas segundas e nas sextas. Nas terças e quintas, agora, o programa Espírita, está faltando um acento aí no Espírita, sem problema, Construindo Pontos para a Eternidade, com Décio Soares e Marília Soares, e toda a equipe que faz o programa Construindo Pontos para a Eternidade. Terça-feira é estudado o livro do Evangelho, nas quintas-feiras, o estudado livro dos Espíritos, com a colaboração do nosso irmão Alexandre Santos. E falar em Alexandre Santos, toda quarta-feira, a partir das 8 horas, nós temos o programa Filosofia, Ciência e Moral, com o nosso querido Alexandre Santos e toda a sua equipe. Inclusive, estão estudando o Código Penal da Vida Futura, né? E é muito bonito o trabalho que eles estão fazendo lá, toda quarta-feira, no programa Filosofia, Ciência e Moral. Hoje, como nós falamos, tivemos a presença linda, divina e maravilhosa do Cosme e da nossa querida Silvia. Eita, Tavares, está emocionado. Segunda-feira, às 19 horas, nós teremos a presença do nosso irmão Marquense Melo, nosso Tata Melo, lá direto dos Estados Unidos, do estado de Massachusetts. Ele é do Grupo Espírita Cantinho de Luz, e ele também vai falar sobre Kardec, o homem e a obra realizada, isso amanhã, a partir das 19 horas. E nas horas vagas, o nosso irmão Marquense, o Tatá, é o filho querido, né, do nosso querido Jacomelo, né, irmão do Max, uma turma maravilhosa, neto de Dona Dagmar. Então, aqui no Movimento Espírita, uma família aqui do Rio Grande do Norte, lógico que está morando nos Estados Unidos, mas de grande tradição. Na terça-feira, nós teremos lá direto do Paraná, a presença do nosso irmão Dineu de Paula e do Rodney Lara. Eles vão falar sobre a psicografia como compromisso espiritual, principalmente com esses dois livros que o nosso irmão Dineu psicografou, As Confissões de um Sacerdote e a Redenção de Lázaro. Então será um programa muito interessante. Ele foi para ajudar alguém a psicografar, o Espírito Mentor disse, não é você não, é você que tem que fazer as psicografias. Pode pegar aí que o negócio, o compromisso é com você. E comigo vai saber dessa história na terça-feira. Foi como ajudante. Na quarta-feira, nós temos aí, sempre na primeira quarta-feira, foi acertado agora sim. Então, sempre na primeira quarta-feira de cada mês, nós teremos a roda de conversa com o nosso irmão Edson Barbosa, Fábio Dionísio, a Beth Lemos e o Ed Moreno na música. Eles são lá do Centro Espírita Recanto Irmã Sheila, lá de São Paulo, sempre falando sobre os fenômenos mediúnicos das curas e das cirurgias espirituais.
Na quinta-feira, nós teremos a presença do nosso Daniel Rossi. Quem não conhece o Daniel Rossi, é o filho mais querido e mais lindo da nossa irmã Elsa Rossi, que é a presidente da Federação Espírita do Reino Unido, e ele vai falar o que é ser espírita nos dias atuais, né? O exemplo de Kardec ajuda, feito uma pergunta, e aqui, quinta-feira, ele vai estar conosco. Na sexta-feira, o nosso irmão José Soares, da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, vai falar sobre as profecias. Já aconteceram ou ainda vão acontecer? Então, são duas perguntas bem interessantes que a nossa enciclopédia ambulante aqui do Espiritismo do Rio Grande do Norte vai tentar resolver. No sábado, nós voltamos a São Paulo, né? Aí já com a nossa irmã Caitlin, que faz parte do grupo Chaves de Luz, é um grupo musical, e ela vai falar sobre Na Arte de Cantar para divulgar. E, fechando a semana, só falta se definir o tema, volta de novo o nosso irmão Cosme Deolindo e Silvia Almeida, fazendo o programa Espírita, Atualidade do Pensamento Espírita, eles que são lá da Congregação Espírita Francisco de Paula, do bairro da Tijuca. O tema a gente vai ver durante a semana. Nosso irmão está com problema na internet, a gente vai fechar aqui o problema, e ele diz algo muito interessante. Fiquem com Deus, Ave Kardec, né? Relembrando o livro, uma afirmativa do livro do Chico Xavier. Então, Ave Kardec realmente merece tudo isso, porque com certeza ele modificou todo o planeta Terra, a partir daqueles postulados que não são deles, não é dele, mas por causa do bom senso, viu, dona menina? Tudo chegou muito fielmente às nossas mãos. Se houve a perturbação, foi a posteriori. Depois a gente vai investigar. Mas os 5 pilares, Deus, imortalidade da alma, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, vida após a vida, isso ninguém pode tirar do nosso codificador. Vai ficar indelével para todo o resto da humanidade. Então, minha amiga, muito obrigado. Obrigado, meu amigo Décio. Obrigado, meu amigo Alexandre, meu amigo Renato, Amadeu, todos que participaram, todos que estão aí na audiência. E eu queria pedir à nossa irmã Silvia que fosse a portadora da nossa rogativa ao Mestre Jesus. Mas antes eu queria agradecer a confiança do nosso irmão Cosme Deolindo, que acreditou no trabalho da rádio e que hoje está presente. Muito obrigado, meu irmão. Um beijo no seu coração e que a paz do Cristo esteja sempre com você. Minha irmã Silvia, por favor, traga a sua verbe para fazermos o encerramento com chave de ouro. Sim. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo da humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco, nos auxiliando, nos intuindo, nos ajudando a conduzir todo esse trabalho. Muito obrigada pela presença amiga. Muito obrigada, Senhor, sobretudo pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Muito obrigada, Pai, pela bênção desta encarnação. Muito obrigada por nos possibilitar, Senhor, conhecer o Evangelho do Cristo e os postulados da doutrina espírita. Agradecemos, Senhor, por tudo que obtivemos na noite de hoje, por tudo que podemos aprender e levar em conhecimento para os nossos irmãos que estão nos ouvindo. Que a luz do Senhor Deus, que a luz do Mestre Jesus esteja sempre sobre nós, nos intuindo, nos auxiliando a cada dia sermos pessoas melhores. Graças a Deus. Graças a Deus, minha irmã. Que beleza, que coisa linda, divina e maravilhosa. Muito obrigado aos meus amigos, né, que estão aí conosco nessa live. Que a paz do Cristo esteja no coração de todos. Meu amigo, deixa eu ver se eu consigo botar aqui meu amigo Renato, grande Renato, muito obrigado. Obrigado, Décio, obrigado, Amadeu. Obrigado, minha irmã Silva. Voltamos com a nossa programação normal pela Web Rádio Estação da Luz, a rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra, e que a paz do Cristo esteja no coração de todos. Muito boa noite. Boa noite.